Estamos tratando da matéria de teologia sistemática ainda. Estamos aqui ainda no campo da matéria na página, capítulo 1 da unidade 3. Estamos tratando de antropologia, página de número 92. O homem, a imagem e semelhança de Deus. Essa expressão você já ouviu várias vezes. Ela começa a ser desenvolvida no livro de Gênesis. Bom, o homem é visto como a coroa da criação de Deus. Seu status é elevado em relação aos outros elementos da criação, evidente. Ao ser humano foi concedido o domínio e cuidado de toda a obra divina. Sua posição é destacada entre as demais obras de Deus. Para tudo Deus disse, haja. Né? Para tudo Deus disse. Os animais que estão aí é Deus dizendo, Deus falando. As folhas, os rios, os mares, os corpos celestes, o mundo visível, o mundo invisível, tudo aquilo que Deus criou, o verbo, Deus falou, vaiomer, né, o termo hebraico, Deus disse haja, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo estava lá no princípio, tudo foi criado por causa do verbo, né? Ou seja, Jesus está na criação, a palavra está na criação, o verbo está na criação. Agora, quando vai fazer a coroa, quando vai fazer a coroa da criação de Deus, o grande, o grande arquétipo de revelação da imagem de Deus na terra, não é mais haja, não é mais usando o verbo, não é mais usando a palavra, agora é Deus dizendo, façamos. E interessante quando ele diz façamos, não se dá a impressão que é mais de uma pessoa que está fazendo, é um grupo de pessoas, digamos assim, eu faço isso, se é mais de uma, nós fazemos isso, então ali eu faço o homem conforme a mim, não, ali é façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, isso é só para a gente pensar. Bom, no sexto dia da criação, Deus modelou o homem, aquilo que eu estou falando, com as suas próprias mãos. Gênesis capítulo 1, do verso 26 até o verso 28, está descrito isso, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Ou seja, aquilo que Deus fez com as suas próprias mãos, Ele colocou como dominador, colocou como Senhor do Éden, o Senhor do jardim. Então, além da posição de destaque na obra da criação, Deus destinou ao homem, aliás, ao ser humano, sua imagem e sua semelhança. Enquanto os animais foram criados segundo as suas espécies, o ser humano foi criado à imagem e semelhança. Animal é espécie, homem, imagem e semelhança. Segundo Wayne Gruden, dizer que o homem foi criado à imagem de Deus significa que ele é semelhante a Deus e o representa. Mas de que forma o homem é semelhante a Deus? Muito se tem cogitado acerca dessa afirmação. Alguns atribuíram a semelhança do homem com Deus nos aspectos físicos, ou seja, pelo fato da Bíblia descrever a Deus em forma humana. Olhos, boca, ouvidos, mãos e pés. A imagem de Deus no homem seria a imagem física, uma postura ereta ou vertical do esqueleto do ser humano? Entretanto, o Brunelli aponta, olha só, todas essas conotações não passam de antropomorfismos para descrever os movimentos de Deus numa linguagem humana. Contudo, não é realmente isso que o termo imagem de Deus quer dizer, porque a Bíblia é categórica em afirmar: Deus é Espírito. Deus não tem mão, Deus não tem boca, Deus não tem olho, Deus não tem pé. Quando a gente fala isso, quando a Bíblia fala dessa maneira, é uma forma de Deus se comunicar com a gente. É uma linguagem antropomorfórmica. São antropomorfismos. Antropomorfismos. A forma de Deus se revelar, digamos assim, em forma humana. A mão de Deus, o pé de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus. Essa é a linguagem que é usada. É uma maneira
digamos assim, Deus se rebaixar para falar com a gente. Eu não tenho como me elevar lá em cima para poder falar com Deus. Mas Deus é tão gracioso que Ele se rebaixa para poder falar com a gente, nessa linguagem que a gente usou aqui. Como entender então a imago Dei no ser humano? Além da hipótese citada, muitas outras teorias ocupam os teólogos durante a história da igreja. Alguns cogitaram que a imagem de Deus consiste na capacidade intelectual do homem, outros no poder de tomar decisão, morais e voluntárias, e outros grudem à pureza moral do homem ou ao fato de termos sido criados homem e mulher, ou ao domínio humano sobre a terra. São elucubrações que a igreja e alguns teólogos vão levantar para tentar definir essa questão, mas parece que ninguém chega a um consenso nesse sentido, mas vamos entender. Millard Erickson relata a existência de pelo menos 3 formas de entender a natureza da imagem: substantiva, relacional e funcional. A concepção substantiva seria entender que a imagem consiste em certas características da própria natureza da raça humana, características que podem ser físicas ou psicológicas e espirituais. A relacional considera a imagem não como algo inerente ou intrinsecamente presente na humanidade, mas como a vivência de um relacionamento entre os homens e Deus, ou entre 2 ou mais homens. Por fim, alguns pensam que a imagem é não algo. Alguns pensam que a imagem é não algo que os homens são ou vivenciam, mas algo que eles fazem. Essa é a concepção funcional. Aquilo que você faz é parecido com aquilo que Deus faria. Claro que não é em termos criacionais. Um Deus que tem misericórdia, um Deus que perdoa, um Deus que ajuda, um Deus que levanta, um Deus que... Se o ser humano faz isso, ele se aproxima da imagem funcional de Deus. Acho que vocês me entenderam. Página 94, 95, tem uma vasta explicação e aqui uma questão para a nossa reflexão. Pense sobre como a graça de Deus é extraordinária e nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Quem somos nós? Quem é o ser humano? Conforme diz o texto em Jó, quem é o ser humano para que o Senhor lembre dele? Os Salmos também vai dizer a mesma coisa, tá? Somos pó, somos cinza, mas o Criador do universo nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Página 97, capítulo 2, tricotomia, dicotomia e monismo. É de comum acordo que possuímos um corpo. Alguns aceitam a ideia de que o ser humano possui uma parte imaterial, uma alma, que seria imortal. Há, entretanto, uma outra concepção de ser humano que crê além do corpo e da alma. Temos uma terceira parte que integra o ser humano, o espírito. É evidente, portanto, que não há um consenso quanto às partes que consistem no ser humano. Alguns grupos sugerem uma compreensão bipartida do ser humano, outros tripartida. E por fim, alguns sugerem um olhar para o ser humano como uma unidade só, indivisível e radical. Essas propostas são classificadas como já citamos, monismo, dicotomismo e tricotomismo. Tá? Monismo considera impossível pensar o ser humano composto de partes divisíveis, corpo, alma e espírito, ou corpo e espírito. Então, até a expressão monismo, você sabe muito bem que no campo da antropologia ela é pouquíssimo usada essa expressão monismo, tá? Então, segundo o monismo bíblico, os termos que aparecem na Bíblia, que são usados para distinguir a natureza do ser humano, devem ser considerados sinônimos. E segundo Erickson, ele cita o seguinte, página 98. De acordo com o monismo, ser homem é ser ou possuir um corpo. A ideia de que, de alguma forma, o homem pode existir à parte do corpo é impensável. Por conseguinte, não há possibilidade de existência desencarnada após a morte. A imortalidade da alma é completamente inaceitável. Portanto, não só deixa de existir alguma possibilidade de uma vida futura, a parte da ressurreição do corpo, mas também se exclui qualquer tipo de estado intermediário entre a morte e a ressurreição. Crença do monismo. A posição monista negligencia, assim,
as principais passagens bíblicas acerca da composição do ser humano, bem como anula a possibilidade de vida após a morte, algo que é exaustivamente enfatizado no texto bíblico. Os que crêem no monismo, eles creem basicamente assim: morreu, acabou. Sabe por quê? Porque eles creem que você é só matéria, você só é esse corpo que você vê no espelho aí, esse corpo tangível que você toca. Então, pro monismo não tem vida após a morte, mas a Bíblia, ela é diametralmente contrária. Citando um texto apenas: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, esse corpo dele que morre, esse corpo que morre, logo que morre, ele já vai a juízo. É o texto de Hebreus. Vai a juízo em que sentido? O ser humano que morre com Cristo, o juízo dele é o quê? Juízo, vida eterna com Deus. O ser humano que morre sem Cristo, o juízo dele é o quê? Vida eterna sem Deus. Então, portanto, a matéria morre, mas a parte imaterial entra em juízo. Vocês me entenderam? É o que a Bíblia diz. Dicotomismo. O dicotomismo pensa o ser humano possuindo duas naturezas, a material e a imaterial. Os dicotomistas consideram sinônimas as passagens que se referem ao ser humano possuindo alma e espírito. Ou seja, quando a Bíblia se refere à alma, está falando da natureza imaterial do ser humano. Assim como quando fala do espírito, também está falando da mesma natureza imaterial do ser humano. Ou seja, o dicotomista, ele não coloca a alma sendo uma coisa, espírito sendo outra coisa e corpo sendo outra coisa. É só o seguinte: parte material, parte imaterial. E a parte imaterial, ora para eles é a alma, ora para eles é espírito. E a parte material, evidentemente, que é o corpo. Essa é a ideia do dicotomista, tá certo? E de fato, a Bíblia fala muito de dicotomia, mas a Bíblia traz distinção entre corpo, alma e espírito. Tanto é que Paulo escreve isso dizendo que nós devemos preservar em santidade espírito, alma e corpo, que é para estar irrepreensível para a vinda de Cristo. Em suma, tudo aquilo que se diz que a alma faz, disse que o espírito faz também. O dicotomista pensa assim. E tudo que se diz que o espírito faz, diz que também a alma também faz. É uma elucubração do Gruden, mas o dicotomista se refere desta maneira. E por fim aqui o tricotomismo, né? O tricotomismo pensa o ser humano de forma tripartida. Essa é uma visão bem particular entre os protestantes, em especial entre os pentecostais, é o nosso caso. A diferença entre a posição dicotomista e tricotomista está no fato de que a segunda entende que há distinção entre alma e espírito, mesmo que em certas passagens haja uso simultâneo de termos. E Brunelli diz o seguinte: mente e sopro não são a mesma coisa. O uso corrente que se faz misturando os termos não implica que não haja entre algumas peculiaridades distintas do Novo Testamento, principalmente em textos que falam da nova natureza do crente, bem como dos que tratam dos dons do Espírito. E sugere exemplos de como essa diferenciação aparece nas Escrituras, tais como, observe, o termo espírito é usado livremente para indicar a parte imaterial do homem, tem vários textos. Assim, o termo alma é usado da mesma maneira, tem vários textos. O próprio Deus é descrito como alma e como espírito. Eis aqui o meu servo, a quem sustento o meu leito, em quem se compraz a minha alma, pus nele o meu espírito. Sobre ele, né, no caso, juízo produzirá entre os gentios. Isaías 42, verso 1. Porventura, por estas coisas não o visitaria, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de tal gente como esta? Jeremias 9:9. Olha só. Eis aqui o meu servo que escolhi o meu amado, em quem se compraz a minha alma, porém nele o meu espírito, e anunciará aos gentios, Mateus 12:18. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10:38. É de suma importância deixar claro que não podemos tratar o homem de forma compartimentalizada. Nenhuma das partes do ser humano vive de forma isolada do todo. A condição espiritual da pessoa não pode ser tratada, como Erickson atesta,
independentemente da condição física ou psicológica. E diante dessas complexidades, Erickson cita o seguinte: os diferentes aspectos da natureza humana devem ser atendidos e respeitados. Não se deve depreciar o corpo, as emoções ou o intelecto. O Evangelho é um apelo à pessoa inteira. E significativo que Jesus, em sua encarnação, tornou-se plenamente humano, pois ele veio para redimir tudo o que nós somos: o corpo, a alma e o espírito, evidentemente.